Na arte românica, a forma artística predominante é a arquitetura. A pintura, a escultura e as artes decorativas estão subordinadas às obras arquitetônicas, as catedrais e mosteiros, tendo a função de enriquecê-los. Com estrutura semelhante às construções romanas, a arquitetura românica surge no final dos séculos XI e XII. Suas principais características significativas são a cobertura dos espaços com conjuntos sucessivos de arcos, chamados de abóbadas. As paredes espessas, com os pilares maciços ligados uns aos outros com arcos semicirculares. Aberturas estreitas que garantiam uma iluminação difusa e discreta. E torres que aparecem no cruzamento das naves ou nas fachadas das igrejas. A arquitetura do estilo românico é a expressão de um tempo belicoso e inseguro, pobre em atividades comerciais e mercantis. Os edifícios da época do românico, além de toscos, assemelham-se a fortalezas. Era uma estética da pedra bruta, de paredes expostas quase sem reboco, com um diminuto número de janelas interiores geralmente sombrios. A escultura renasceu no românico, depois de muitos anos esquecida. Seu apogeu se dá no século XII, quando inicia um estilo simbólico e antinaturalista, não havendo a preocupação com a representação fiel dos seres e objetos. A escultura é sempre em função da arquitetura. As figuras entalhadas têm o tamanho do elemento onde foram esculpidas, e os trabalhos de superfície acomodam-se no lugar em que ocupam. Dessa característica parte também a ideia de esquematização, onde um personagem esculpido permanece em destaque, por estar enquadrado por elementos arquitetônicos. As esculturas românicas, bem como as pinturas, não tinham somente a função primordial de decorar, mas também de doutrinar, relatando episódios ou pregando valores religiosos aos fiéis que não sabiam ler. Esta finalidade era muito bem representada através dos relevos que preenchiam espaços ao redor das entradas, aninhavam-se sobre as pilastras, jorravam das pias de água benta, adornavam arcos, formavam colunas, transfiguravam-se em capitéis sobre a parte superior das colunas. Devemos mencionar também o desenvolvimento da ourivesaria durante esse período. Essa arte também teve um caráter religioso, tendo por isso se voltado para a fabricação de objetos como relicários, crucifixos, estatuetas, bíblias e elementos para a decoração de altares. Os grandes reis também se sentiram atraídos por essa forma de grandeza, encomendando aos ourives luxuosas coroas incrustadas, bem como globos decorados e cetros de ouro. A pintura românica desenvolveu-se sobretudo nas grandes decorações das cúpulas das igrejas. Tais pinturas foram feitas através da técnica do afresco. Originalmente, uma técnica de pintar sobre a parede úmida. Nos séculos posteriores à Idade Média, como por exemplo no século XVIII, o costume de branquear as paredes e abóbadas dos templos fez com que se perdessem inúmeras obras. Na região onde atualmente é a Espanha se apresentava a fundamental identidade estilística da pintura românica.
Seus principais focos de desenvolvimento se deram na região da Catalunha, expandindo-se pelas regiões de Aragão, Castela e pelo Reino Leonês. Os motivos apresentados pelos pintores eram fundamentalmente de natureza religiosa. Basicamente os episódios do Velho e do Novo Testamento. As características essenciais da pintura românica foram, portanto, o processo de colonialismo e a deformação. Deformação essa de eficaz expressividade, que traduzia os sentimentos religiosos e a interpretação mística que os artistas faziam da realidade. Assim como as outras expressões artísticas da época, a pintura românica cuidava mais do efeito do que da elegância. Prestava-se maior atenção ao processo de relatar do que de decorar. Os artistas utilizavam as cores vivas, frequentemente violeta, ou cores mais suaves, com imensa variedade de tons. Na Itália, país vizinho e bastante influenciado pelo mundo bizantino, as pinturas são substituídas por grandes mosaicos, com o típico fundo dourado, de origem oriental. Em suas últimas vertentes e com o avanço da tecnologia veneziana, surgem nas igrejas românicas os primeiros vitrais coloridos. Tal motivo se tornaria fundamental no estilo subsequente, o gótico. Vivacidade de colorido, fantasia, destreza de execução e habilidade na condensação de um pequeno espaço, grandes e movimentados episódios, foram algumas das mais marcantes características da pintura românica. Bom, então esse é um documentário falando um pouco sobre a questão da arte romana. Como vocês viram aí, ela teve, né, e ainda tem, de certo fato, uma forte influência dentro da sociedade, né? Então, indo, até a próxima aula.